que é o primeiro lugar que você vai quando você pesquisa sobre qualquer coisa na internet? É o Google. E o segundo? Provavelmente você cai na Wikipédia. E é sobre a enciclopédia livre e colaborativa da internet que a gente vai falar na série de História da Tecnologia. Como ela começou, as dificuldades, a má fama e alguns segredos estão aqui nessa história. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é um inscrito. Dá um joinha no vídeo que tá bem legal e toca no sininho para receber as notificações cada vez que um vídeo for enviado, beleza? Então vamos lá para a história da Wikipédia. A história começa com o norte-americano Jimmy Wales. Depois do doutorado em economia, ele começa a trabalhar com negociações financeiras. Só que ele também curtia games e ele vivia brincando com programação. E ele achou incrível o sucesso das empresas .com, tipo a Netscape, na segunda metade da década de 90. Junto com o Tim Shell, que ele conhecia de listas de discussões de e-mail, e o Michael Davis, que era o seu chefe no mundo dos negócios, ele funda uma empresa chamada Bomis em 1996. A marca criava conteúdo para a web como um portal, mas se deu melhor hospedando seleções de links sobre vários assuntos. A Bomis também colocou um pezinho ali no mercado de conteúdo erótico e lá fez um bom dinheiro. Essa verba é que ajudaria a realizar um sonho do Wales. Outro amigo que ele fez em e-mails sobre filosofia era o Larry Sanger, que era até formado nessa área. O Larry foi para a Bomis e eles bolaram em 1999 o conceito de uma enciclopédia online, feita por voluntários e com conteúdo gratuito. O nome não é bem esse que você está pensando não, era Nupedia. O projeto era único na época, tinha muito potencial, mas também era uma tragédia anunciada. Tudo era feito com critérios acadêmicos e eram 7 passos de revisão, até que o texto, que era produzido por PhDs que tinham que comprovar o diploma, fosse publicado. Com uma linguagem pouco acessível, o site só tinha 21 artigos em seu primeiro ano de funcionamento. No fim de 2000 e insatisfeita, a dupla busca como melhorar o sistema. Aí o Sanger conhece um conceito bem curioso pelo programador Ben Kovitz. É o de wikis, sites colaborativos e editáveis facilmente, com vários links que levam a outros artigos. O termo vem do Havaí e significa rápido e desde 95 era proposto pelo desenvolvedor Ward Cunningham. Ele tem um lema: a melhor forma de conseguir a resposta certa na internet não é perguntar alguma coisa, mas postar a resposta errada. Ou seja, as pessoas são rápidas para corrigir e isso pode ser usado para o bem. O Wales topa usar a engine da Wiki em um novo projeto, mas a equipe da Nupedia não curte muito não, porque acabaria com a pureza do projeto. A Nupedia chegou a melhorar quando mudou a sua estrutura de licenciamento para um software livre, mas acabou oficialmente em setembro de 2003 com só 23 artigos postados e 74 no interminável processo de aprovação. E é aí que vem a polêmica sobre quem é o criador da Wikipédia. O Sanger descobriu a Wiki e sugeriu o uso, além de botar a mão na massa para botar o site no ar. Mas a administração era do Wales e ele ficou com a maior parte do crédito, sendo que numa entrevista ele chegou até a negar que a ideia tivesse sido do colega. Quando o Sanger saiu em 2002 por críticas, especialmente pela quantidade de erros nos artigos, ele ficou um tempo sem ser citado como cofundador, e isso gerou uma mágoa gigantesca. Hoje, o Sanger faz parte de um projeto rival chamado Everypedia. A Wikipédia, como a gente conhece, é fundada oficialmente em 15 de janeiro de 2001, com servidores e parte da equipe da Bomis. Segundo o Wales, a primeira edição foi feita por ele mesmo e era uma mensagem Hello World, que é bastante usada na criação de programas. Já a primeira edição de um usuário, e que existe até hoje, foi o artigo U maiúsculo, U minúsculo, U maiúsculo. Era só um teste de link, não tem nada a ver. E em 12 de fevereiro já eram 1000 artigos postados, graças a um processo de divulgação que foi bem no boca a boca mesmo, e ela fechou o ano de 2011 com 20 mil verbetes. Em março nasceu o primeiro domínio internacional em alemão, seguido pelo catalão. Passando para 2002, o domínio sai do .com para .org, e é nesse ano que sai o manual de condutas e a política de ser neutro. O primeiro boom de artigos vem em outubro, quando Derek Ramsey programa um bot para fazer verbete de cidades dos Estados Unidos menorzinhas ali, usando dados do censo. No fim do ano ainda nasce o primeiro projeto paralelo, o Wiktionary, o dicionário. Em 2002 surge a Enciclopédia Libre. Essa é uma rival da Wikipédia, fundada por espanhóis insatisfeitos com uma suposta censura e o descaso com outros idiomas. Mas o ano de 2003 mostra que o projeto ficou sério sim, e até grande demais. O jeito foi sair da Bomis e abrir a Wikimedia, uma fundação própria para tocar a casa. São criados ainda os serviços Wikicoach e Wikibooks.
É nesse ano também que a logo mais famosa é criada, com aquele globo no formato de peças de quebra-cabeça. Antes era um círculo com textos escritos, um negócio bem esquisito. 2004 é marcado como o ano da criação das categorias, que englobam verbetes e também novas ferramentas em CSS para edição e diagramação. Em setembro, a Wiki chega a 1 milhão de artigos nas 105 línguas, 50% deles em inglês. O que atingiu esse feito era uma discussão sobre a bandeira do Cazaquistão, escrita em hebraico. Foi também a primeira vez que um caso judicial usou a Wiki como fonte lá nos Estados Unidos. É criado ainda o Wikimedia Commons para abrigar áudios, vídeos e imagens usados nos artigos. Nesse ano, o projeto se envolve em tretas com a China, que bloqueia o acesso dos habitantes no país a todas as wikis por alguns dias. E as polêmicas não param por aí não, viu? Em 2005, vem a briga com a Enciclopédia Britânica. Segundo um estudo, a quantidade de erros na Wikipédia seria só um pouquinho maior do que essa rival super tradicional e por escrito. Aí a internet foi a loucura e muita gente criticou a Wiki por textos incompletos e mal estruturados. Para piorar, uma informação completamente errada sobre o jornalista John Steigenthaler ficou meses no ar sem ser corrigida. Por outro lado, em 2006, a Wiki resulta na renúncia de um chefe de campanha que foi pego usando a equipe para editar verbetes e esconder escândalos. E ela é considerada nesse ano uma das 5 marcas globais mais importantes de 2006. Em 2007, o número de editores chega a 5 milhões e sem eles o projeto não iria para frente. Qualquer usuário pode editar um verbete e contribuir, mas existe uma certa hierarquia nesses colaboradores. Os administradores são editores mais experientes, que dominam as regras, aprovam alterações e podem bloquear páginas vítimas de vandalismo. E a Wiki sofre de um mal, viu? Muita gente visita, poucas contribuem 1 ou 2 vezes e pouquíssimos editam com frequência. Os vandalismos e erros flagrados nos primeiros anos geraram uma falta de credibilidade enorme. Ela virar trabalhos escolares sem qualquer vergonha do Ctrl+C, Ctrl+V também piorou a reputação. Isso fez o site até virar uma piada maravilhosa no seriado The Office. Wikipedia is the best thing ever. Anyone in the world can write anything they want about any subject. So you know you are getting the best possible information. Em termos de tecnologia, a Wikipédia praticamente aposentou as enciclopédias de papel e os CDs da Barça, lembra deles? Porque consegue se atualizar mais rápido com acontecimentos inseridos em tempo real, além de possibilitar a criação de artigos sem precisar lançar todo um novo volume para isso. Claro que ela não é a verdade absoluta e erros acontecem, mas tem gente trabalhando para minimizar isso. E a Wiki nunca deve ser a fonte única, mas pode ser a primeira, até porque está sempre bem ranqueada no Google. Datas e nomes podem fazer você ampliar suas pesquisas e os links e as referências que ficam no final dos verbetes são até mais importantes que o texto. Mas vamos voltar para a linha do tempo, mais especificamente para 2009. Nesse ano rola uma briga com a Igreja da Cientologia, que teve IPs bloqueados porque os membros de lá estariam editando artigos em massa, favorecendo a religião. Já a morte de Michael Jackson faz o site cair temporariamente e o artigo dele vira o recordista de acessos simultâneos, com 1 milhão de cliques em 1 hora. Em 2010, a Wiki apresenta uma nova interface com uma nova logo, além de mais algumas ferramentas de navegação. Mas você já se perguntou como é que a Wikipédia faz dinheiro se ela é grátis e não tem banner de propaganda? Bom, a Wikimedia é a empresa sem fins lucrativos que toma conta de servidores, questões jurídicas, suporte técnico e tudo mais. É muita coisa, a cada ano o site cresce, os gastos também. Por isso, ela precisa de doações de empresas e também da comunidade. Foi em 2010 que a cara do Jimmy Wales ficou conhecida em todo o mundo por causa desse banner aqui. Ele pedia doações para a Wikipédia pela primeira vez, e quase todo ano a partir daí, os banners voltaram com aviso colorido e muito mais chamativo. O próprio Wales confessou que ele ficou aliviado quando o rosto dele só durou 1 ano, porque aquilo lá virou meme, ele sofreu um pouquinho, viu? Só que muita gente questiona esse formato de doação. Em 2017, uma reportagem do site The Register mostrou que boa parte do dinheiro da Wikimedia Foundation do ano anterior foi para pagar a rescisão de executivos da empresa. E o Washington Post também questionou por que ela continua pedindo altas quantias, dizendo que vai sair do ar, sendo que arrecadado anualmente é muito mais do que o suficiente para manter o site de pé. A gente não vai entrar em detalhes e nem escolher um lado aqui, claro, mas essa polêmica existe. Em 2011, a Wikipédia comemora 10 anos e o aniversário é comemorado em todo o mundo com festas. E é nesse ano que o Wikipedia Zero é anunciado
para levar a plataforma para o mobile sem custos de planos de dados em países menos desenvolvidos. E você se lembra da Sopa e da Pipa? Eles foram projetos anti-pirataria lá nos Estados Unidos que afetariam conteúdos legais no país também. Em protesto contra a aprovação que no final das contas não aconteceu, a Wiki em inglês ficou offline por 24 horas em 18 de janeiro de 2012. E nesse ano, o Justin Knapp vira o primeiro editor que faz 1 milhão de edições individualmente e ganha um prêmio do site. E você conhece o 274301 Wikipedia? Não? Ele é um asteroide que fica um pouquinho depois de Marte e ganhou o nome em 2013 para homenagear a enciclopédia. Nesse ano foi lançado ainda o Visual Editor, uma ferramenta que melhora a interface nas edições. É aí também que o editor finalmente ganha uma versão mobile e é criada ainda a fundação Wiki para a Educação, ou WikiEd. Ela não é ligada oficialmente com a Wikipédia, mas tem como objetivo usar o site para melhorar o uso dele em escolas e fazer com que os alunos aprendam mais sobre ciência. E a gente precisa falar sobre esse sujeito aí, o Michael Mandberg. Em 2015 ele fez um experimento doido. Imprimir a Wikipédia em inglês. Foram 7.473 livros e isso só foi possível porque o site, com licença livre para compartilhamentos, liberou tudo via Creative Commons. Em 2017 começa uma saga de inclusão bem legal. A cientista Jess Wade se dedica a incluir perfis de mulheres cientistas na Wiki, cobrindo uma das lacunas na enciclopédia e criando aí todo um segmento. E isso é muito legal, viu? Porque o site está longe de ser perfeito, a gente sabe disso, mas iniciativas como essa fazem dele um lugar melhor. O verbete perdão para Richard Nixon, de 26 de junho de 2018, foi o artigo 1 milhão da Wikipédia em português, que é para todos os países lusófonos. A versão começou em 2001 e é o 12º site mais visitado do Brasil. Nós somos o 15º entre 298 idiomas em quantidade de artigos, com a língua inglesa disparada na liderança. E aqui no Brasil a gente também tem alguns projetos muito legais. O Brasil Wikidits é um perfil no Twitter que denuncia alterações em verbetes, pegando o IP do editor e rastreando até órgãos públicos. Isso às vezes mostra funcionários desocupados ou malandros tentando mudar artigos do chefe. Além disso, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática da USP é o maior responsável por atualizar e também criar artigos da Wikipédia sobre matemática. A tecnologia influenciou várias enciclopédias específicas e completas, como a de Star Wars, que é a Wikipedia, ou a Bulbapedia de Pokémon. Elas funcionam a partir de uma plataforma que se chama MediaWiki, que é um software criado pela Wikia. A Wikia é uma empresa de hospedagem paralela à Wikipédia, fundada por Jimmy Wales e Angela Beasley em 2004. E eu não podia acabar sem citar também a Deciclopédia, ou Encyclopedia, que foi criada como uma paródia nonsense em 2005. E essa história da Wikipédia é uma plataforma que trouxe muito conhecimento para a internet e tem cada vez mais melhorado a sua própria reputação. E em 2017, segundo a Alexa, ela foi o 5º site mais popular de toda a internet. Se você tem uma sugestão de uma empresa, de um produto ou serviço para aparecer aqui no História da Tecnologia, deixe seu comentário. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal, dar o joinha e tocar no sininho e confere o playlist do História da Tecnologia para ver de tudo que a gente já falou por aqui. Até a próxima!